O lado oculto da transição planetária. Médium Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Maria Modesto Cravo. Capítulo 5. Mediunidade e homossexualidade. Eu sei e estou certo, no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Romanos, capítulo 14, versículo 14. Na segunda-feira mesmo, após a reunião com João Cristóvão, Maurício passou a mão no celular e ligou para Paulo, marcando uma reunião no Grupo Espírita Fraternidade para terça-feira às 10 horas da manhã. Paulo ficou muito tenso e teve um aperto no peito ao receber o telefonema. Eu estava ao seu lado e procurei tomar medidas para aliviar-lhe a tensão. Naquela noite, o médium, em prece, chamou por mim. Pelo pensamento, ele extravasou. Querida Dona Modesta, estou me sentindo muito estranho com esse convite dos dirigentes do Grupo Espírita Fraternidade. Não faço a mínima ideia do que possa ser, mas não me sinto confortável. Tenho a sensação de que uma bomba vai explodir. Por favor, me inspire na abertura de algum texto ou me traga uma ideia que me auxilie a manter um clima de paz. Abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele leu o trecho sobre a coragem da fé, inserido no capítulo 24. Refletiu e orou novamente, vindo a dormir no próprio sofá onde se recostou. Fora do corpo, ele me viu em pé ao seu lado e correu para perto de mim como uma criança que desejasse o abraço da mãe. Não lhe disse nada e, com algumas intervenções em seus chakras, eu o coloquei para dormir também fora do corpo, devolvendo seus corpos sutis para mais perto do corpo físico. Eu não queria antecipar notícias ou preocupações a Paulo. Ele teve momentos refazentes, acordando somente para deslocar-se do sofá até a sua cama. No dia seguinte, na hora marcada, Elvira, Maurício e Paulo estavam reunidos na sala da diretoria do Grupo Espírita Fraternidade. Nossa equipe também compareceu expressivamente, em especial os companheiros da defesa, junto com o irmão Ferreira. Os dois dirigentes estavam tensos. Elvira esparramava os braços sobre a mesa, como se sentisse necessidade de esticar os nervos. Maurício estava com o senho carregado e Paulo mais sereno. Guardava um clima melhor do que o da noite anterior. E assim começou o diálogo entre eles. Bom, Paulo, o que nos traz aqui é um daqueles assuntos que temos que abordar direto e reto, como diz o ditado. Nossa, aconteceu algo grave? Aconteceu, não é, Elvira? E olhou para a companheira pedindo aprovação, tentando dividir com ela o peso do momento. Sim, aconteceu. E por isso estamos aqui, falou Elvira toda desconcertada, querendo passar uma pose de firmeza. Bom, é o seguinte, Paulo, tomou a palavra Maurício. Após sua declaração pública sobre a sua homossexualidade, Elvira e eu ficamos muito chocados e decidimos tomar algumas atitudes em favor do trabalho do Grupo Espírita Fraternidade. Fomos procurar os órgãos competentes para nos orientar sobre como proceder diante dessa situação e concluímos que algumas providências terão de ser aplicadas para o seu próprio bem e o de nossas atividades. Sim, falou o rapaz,
ouvindo com atenção e surpresa. Como você deve saber, no Espiritismo, a homossexualidade é considerada desequilíbrio e perturbação, e queremos ajudar você a vencer essa dificuldade. E para isso, temos algumas orientações para lhe passar. Sim, quero ouvir o que vocês me propõem, falou Paolo com serenidade e firmeza, mantendo sua linha e educação. Em função disso, aumentou a insegurança que tínhamos em relação ao seu trabalho mediúnico. Achamos um risco um médico com suas características sexuais desenvolver uma atividade dessa responsabilidade. Por quê? Por causa das energias envolvidas no ambiente. Que energias? Energias inferiores do sexo, Paulo. Explique melhor o que tem essas energias. Elas podem contaminar outras pessoas no ambiente e trazer más companhias espirituais. Meu Deus, eu não acredito que estou ouvindo essas coisas logo de vocês, meus dirigentes. É esse o motivo pelo qual vocês me chamaram aqui? Disse o jovem com um tom de respeito e um misto de inconformação. Isso é muito grave, Paulo. Você não percebe? Meu pai do céu! E Paolo colocou as duas mãos na boca, surpreso com o que acabara de ouvir. Quer dizer que, para vocês, o fato de eu achar uma pessoa para amar com dignidade e valor moral é um indício de desequilíbrio? É isso? Amor entre pessoas do mesmo sexo, com essa conotação sexual, é uma ilusão, Paulo. Isso não existe. É uma armadilha das trevas. Que coisa! Eu jamais podia imaginar que, ao convidá-los para o evento, iria chocá-los tanto. Eu tenho o maior respeito para com as pessoas e considero que todo cuidado é pouco para não ferir as concepções alheias. Perdoe-me se os choquei. Não foi minha intenção, mas não posso deixar de expressar minha imensa surpresa por vir de vocês uma atitude como essa. Tantos anos juntos, mantendo fidelidade e bons propósitos na tarefa, e de repente, é como se eu fosse um criminoso devido à minha orientação sexual. Eu não podia imaginar que vocês, tão amigos e cientes de minha firmeza moral, pudessem se inspirar nessas ideias conservadoras que muitos espíritas cultivam sobre homossexualidade. Pelo visto, me enganei. Homossexualidade é uma luta de outras vidas, Paulo. E quem passa por essa prova necessita de apoio. Pois bem, para mim nunca foi uma prova. Tenho isso muito bem resolvido dentro de mim e não vejo como pode interferir no trabalho mediúnico, expressou-se o jovem com uma tranquilidade contagiante e com uma educação no tom das palavras que refletia no seu sentimento de certeza e convicção. Aí você vem me dar o direito de discordar, Paulo. Como pode ter isso bem resolvido dentro de você se está prestes a se casar com uma pessoa do mesmo sexo? Se chegaram a ponto de se beijar em público? Meu irmão, você acha mesmo que eu me descuidaria de absorver toda orientação sobre o assunto antes de assumir o que fazer com minha sexualidade? Estou surpreso por vir de vocês que tanto me conhecem na tarefa, essas advertências, que não tenho como dar outro nome a não ser preconceito. Sei que boa parte da comunidade espírita carrega um estigma contra os homossexuais. Consultei tudo o que existe de melhor sobre o tema e a orientação da doutrina, em absoluto, conflita com o que vocês acreditam sobre o assunto. E que orientação você tem sobre o assunto, Paulo? Os livros mais confiáveis, mediúnicos ou de escritores espíritas,
deixam claro que, em assuntos da vida sexual, o amor, o respeito, a responsabilidade e a dignidade são as orientações precisas e cristãs para uma convivência saudável e espiritualizada. É esse o clima das energias que envolvem minha vida sexual e afetiva. Como isso pode perturbar o ambiente de trabalho mediúnico? Eu quero que vocês me expliquem como. Vocês falam de contaminação de energias, mas sentem isso? Alguém mais mencionou algo no trabalho uma única vez? Isso é um equívoco, Paulo. Você está mal informado. A orientação veio de cima. Nossa entidade unificadora foi também muito clara sobre o assunto. E qual a posição deles? Nós temos a solução e tudo vai se resolver, não é mesmo? Falou mais uma vez, procurando a aprovação de Elvira, que tinha vontade de baixar a cabeça e colocar as mãos nos ouvidos para não ouvir mais nada. Sim, então qual é essa solução? Eu sei que é difícil, mas nós temos responsabilidades no Grupo Espírita Fraternidade e isso afeta nossa instituição também. Já há muito tempo tenho sido claro e expressado minha insegurança a respeito das atividades mediúnicas das quais você participa, incorporando o Dr. Inácio. Depois de conhecermos esse seu lado, tudo ficou mais claro para nós. Achamos que aquele excesso de ousadia e gracejos dos espíritos, entre outras ideias questionáveis, ocorrem exatamente em função dessa sua perturbação. Recebemos orientação de que esse é um tipo de obsessão que está tomando conta de muitos grupos espíritas. Também recebemos uma proposta que achamos muito pertinente para a ocasião. Então diga logo, qual é a orientação? Paulo indagou com muito maior elegância, desejoso mesmo de escutar qual seria a recomendação. É inconcebível que um médium de Jesus tenha esse tipo de conduta. Sua mediunidade está sendo muito afetada por isso. Qual a proposta? Para você, a recomendação é sublimar essa tendência negativa. Para isso, você terá que se submeter a um tratamento espiritual na casa unificadora e fazer um acompanhamento por meio de um estudo mais profundo das obras de Kardec, com alguns dos melhores estudiosos da doutrina. Eu não posso estar ouvindo isso. Não de você, Maurício. E você acredita mesmo que isso vai me impedir de ser homossexual? Simples assim? A proposta vem acompanhada de autoridade. Por que discutir? Depois de anos trabalhando juntos, por várias vezes presenciei seu temperamento rígido e sempre nutri respeito pela sua forma de conduzir a casa. No entanto, você agora saiu da rigidez para o preconceito. Isso é insano, meu irmão. Não é preconceito, Paulo. É a orientação da doutrina, meu filho. Da doutrina ou dos espíritos mal resolvidos com esse assunto, que não sabem o que dizem? Não, Paulo. É da doutrina mesmo. O médium tem que ser alguém desprendido dos prazeres da matéria para servir a Cristo. A sexualidade é um bem para a formação da família e não para esse tipo de comportamento. Sinceramente, se eu não fosse alguém muito em paz com a minha consciência, me sentiria um lixo diante de vocês. Vai ser difícil no início, mas tudo vai se ajeitar. Nosso órgão unificador teve umas ideias interessantes para resolver isso. Interessantes para quem? Para você e para nós, é claro. Elvira, não suportando o clima de tensão que aumentava, pediu licença para buscar água para todos.
Estava tão nervosa que sua pressão baixou e mal conseguia controlar suas necessidades fisiológicas. Foi direto ao banheiro e, voltando depois de alguns minutos, a conversa continuou. E quais são esses ideais para o grupo Espírita Fraternidade? Nós vamos suspender o trabalho mediúnico por um tempo e retornar ao estilo antigo. Enquanto você faz seu tratamento e recebe as orientações pelo estudo. Então, me explique uma coisa, para ver se eu entendi corretamente. Se eu for ao tratamento na instituição unificadora e participar dos estudos, eu volto para as atividades mediúnicas no futuro? É isso? Exatamente, Paulo, para a segurança de todos nós. E o que vocês acreditam que vai mudar em mim com uma iniciativa dessas? Você vai recobrar sua lucidez, meu filho, e vai adorar a postura correta diante dessa sua prova, que deve ser muito dolorosa. Como assim? Recobrar a lucidez. A castidade, meu filho, a sublimação desses impulsos perversos, entendeu? Entendi. E eu estou aqui tentando me refazer do susto. Jamais imaginei passar por isso. Não aqui, na casa espírita. Mesmo sabendo dos severos preconceitos existentes na comunidade a respeito do assunto, eu acreditei que aqui seria diferente. Pelo menos nós, como seus irmãos, estamos sendo francos e honestos com você. Poderíamos tomar algumas decisões na casa diante do que descobrimos a seu respeito, sem nada comunicar a ninguém. Para nós, também não é fácil tomar a atitude que estamos tomando. Maurício, deixe eu lhe fazer uma pergunta. Manifestou-se Paulo, que se mantinha completamente sereno e fiel aos seus sentimentos do bem. Pois não, faça. Você consegue ter noção que uma atitude como essa caracteriza um bullying? Por muito menos, outras pessoas no meu lugar dariam queixa na polícia a respeito da sua atitude discriminatória. Já tive notícias de que muitos espíritas são intolerantes com esse assunto, mas nunca imaginei que aqui, nesta casa, onde eu provei minha dignidade, meu compromisso e minha seriedade na tarefa, fosse visto como um perturbado. Eu, sinceramente, de coração, não me sinto ofendido, mas surpreso e triste por ter de administrar isso. Nós reconhecemos a sua fidelidade em lidar com essa prova e também reconhecemos o seu esforço, meu rapaz. Todavia, as obsessões começam a si mesmo, de forma sutil, sem que a gente perceba. Obsessão? Sim. Perdoe-me, não quero ser agressivo. Isso tem outro nome, Maurício. Isso se chama homofobia disfarçada. Falou com os olhos marejados. Chore, Paulo. Isso vai lhe fazer bem. Eu imagino o quanto esse assunto lhe faz sofrer. Sofrer? Indagou o jovem, enxugando as lágrimas com um lenço que tirou da sua bolsa a tiracolo. Que bom que você está começando a compreender. Chore. Isso vai ser bom ao seu espírito. A dor no seu coração deve ser muito grande. Não é de sofrimento que estou chorando, meus irmãos. Estou chorando de tristeza e decepção. Se minha orientação sexual é uma ameaça e uma perturbação para vocês, da mesma forma, essa postura preconceituosa e institucional de vocês é algo extremamente agressivo à nossa relação de confiança, que estava em construção. Vejo que vocês estão muito convictos do que falam ao meu respeito. Entretanto, aquele Maurício e aquela Elvira que eu achei que existiam e em quem eu tanto acreditava estão se desfazendo aqui, diante de mim. Eu sou uma pessoa
que me entrego muito na confiança e fiz várias conquistas na vida em função dessa postura. Nem mesmo nos negócios materiais tive tanta decepção por me entregar. E logo aqui, em um ambiente de doação, onde os interesses pessoais devem ser postos de lado, eu sou colocado em exame. É inacreditável para mim que relações humanas possam ser esmagadas sob o peso dos preconceitos, conceitos e opiniões. Porém, se estamos em teste e aprendizado, de minha parte, não posso mudar minha vida pessoal e aquilo em que acredito de acordo com a apreciação e o respeito de vocês. Não se sinta ofendido conosco, Paulo. Nós lhe queremos bem. Eu acredito em você, Maurício. E eu não estou ofendido com vocês, e sim comigo mesmo, por ter escolhido pessoas que não mereciam minha confiança. Acho que a tristeza é comigo mesmo, que poderia tê-los poupado deste momento. Ora, não fale assim. Eu convidei vocês para o meu casamento por querer compartilhar minha legítima felicidade, por acreditar em seus valores, pela alegria de compartilharmos as atividades benditas da doutrina. E, de repente, me sinto mesquinho e tão inadequado quanto vocês devem ter se sentido em minha casa. Que horrível essa sensação! Há alguns minutos vocês eram parte integrante da minha vida e, num suspiro, tudo muda. De nossa parte, não muda nada, Paulo. Queremos você perto de nós. Ah, sim, eu vejo isso claramente. Bem perto de vocês, desde que eu me cure. Para vocês é muito fácil falar isso. Você, por acaso, já experimentou algum conflito sexual, Maurício? Quem não os tem, não é? Respondeu o dirigente, quase engasgando. Pois é, e eu é quem tenho que fazer essas mudanças aqui, em algo que absolutamente não me conflita e nem me perturba? Queria ver se fosse você no meu lugar, se você tivesse a mesma orientação que eu tenho. Você conseguiria aplicar essa proposta de sublimação? Tenho certeza de que faria isso, Paulo, disse o dirigente, cheio de si, como se fosse uma autoridade no assunto, já que era exatamente isso que ele fazia na sua concepção pessoal. Isso não é espiritismo, Maurício. Não tem lógica com tudo que aprendi. Acredito e pesquisei. Sobretudo, não tem nada a ver com o que os próprios amigos queridos do mundo espiritual me disseram e orientaram sobre o assunto. E o que eles lhe orientaram, Paulo? Que a homoafetividade, perdão, pode fazer parte da evolução, que não é um pecado, não é uma perturbação, mas um estágio, como qualquer outro na direção do amor e da elevação espiritual. E quem foi que lhe ensinou isso? Dona Modesta e todo o grupo que trabalha aqui conosco. Por essas e outras, meu amigo, vou lhe certificando do quanto você está mal acompanhado e sendo enganado espiritualmente. Então você acredita que minha orientação sexual influencia na qualidade do meu trabalho mediúnico? Todos temos de fazer sacrifícios no trabalho do Cristo, meu filho. Viemos a esse mundo para isso mesmo. Eu não acredito que isso tenha algo a ver com o Cristo. Isso tem a ver com personalismo, ponto de vista, ignorância, preconceito e discriminação. Isso é doutrina dos espíritas e não doutrina dos espíritos. Não vamos partir para esse lado, Paulo. Aqui nós somos os dirigentes. Sabem de tudo e podem tudo, não é? Não se trata disso. Temos
responsabilidades com a segurança dos trabalhos da casa e temos que tomar decisões pelo bem de todos. E com os trabalhadores da casa, que compromissos vocês têm? Temos também responsabilidade com isso. E, por essa razão, queremos lhe ajudar a sair dessa situação. Eu não quero a responsabilidade de vocês sobre minha vida pessoal. Eu sou maior de idade, sei o que faço e respondo pelos meus atos. Eu queria confiança, mas neste momento estou tomando-a de volta. Minha vida particular levada ao órgão unificador? Com que objetivo? Isso foi demais. Eu duvido vocês, ou melhor, eu convido vocês para compartilharem da minha vida pessoal, por carinho e confiança. E é isso que acontece? Agora entendo melhor por que saíram tão às pressas da minha casa no sábado. Eu não podia imaginar que tinham concepções tão estreitas sobre amor e sexo. Mas, enfim, vamos terminar essa conversa. Bom, Paulo, não quero desgastes. Quero saber qual a sua posição. Você vai aceitar a nossa proposta? Maurício, meu irmão, eu fico com a minha consciência, que de nada me acusa. Com relação à sua proposta, pode esquecer. Eu não vou vender minha confiança a preço de formalidades institucionais. Eu lamento muito tudo isso. Vocês já pensaram, por exemplo, na repercussão que isso pode ter no grupo de trabalho? E que isso, sim, pode ser uma trama espiritual para envenenar o trabalho, que está tão bom e rico de perspectivas? Ninguém vai saber de nada do que se trata, Paulo. Quanto mais pudermos amenizar o assunto, melhor para a tarefa. E pedimos a você a mesma discrição. Preferimos que ninguém saiba de nada e alegaremos o motivo de sua saída do grupo como algo pessoal. Ah, por caridade! Não contem comigo para amenizar nada. Eu tenho amigos no grupo. Não vou ceifar laços afetivos por formalidades de jeito nenhum. Não é meu feitio fazer isso. Por lealdade a vocês, quero que saibam que, quanto antes, pretendo comunicar a todos o que está acontecendo aqui, caso vocês mesmos não venham a fazer isso. Para que isso, Paulo? O que você ganha com isso? Que pergunta é essa, Maurício? Não somos máquinas, somos pessoas, temos coração. Eu tenho amigos dentro do grupo. Você não acha que simplesmente vou desaparecer como uma bolha no ar e pronto? Você já pensou no quanto será indagado pelo grupo a respeito de uma decisão dessas? Serei franco. Direi que foi um momento de desacordo entre nós e que você preferiu outros caminhos. As coisas podem até se complicar para você se tornar público o que você mesmo escondeu por tanto tempo. Eu não escondi nada, Maurício. É minha vida particular, é assunto meu e não tenho, em uma circunstância como essa, o menor constrangimento de ser transparente. De minha parte, fique tranquilo. Sempre terei palavras de respeito por vocês, mas não esperem que eu venha a esconder o que estamos conversando nesse momento. Estamos zelando pela doutrina e pela casa, Paulo. Desculpe a clareza, Maurício. Vocês estão zelando por uma crença limitante que ainda não conseguem superar. Eu tenho alguns amigos espíritas de outros grupos que sabem da minha vida pessoal e nunca me recriminaram. Se eu não sirvo para a tarefa por ser quem sou e como sou, eu aceito. Afinal, vocês são os dirigentes da casa, mas não me peçam omissão. Sou uma pessoa de opinião firme e não tenho motivos para ocultar nada.
falou recordando o trecho Coragem da Fé, lido na noite anterior. Nesse caso, determinou o dirigente, já um tanto cansado. Considere-se afastado temporariamente das atividades da casa e amanhã mesmo vou comunicar ao grupo nossa decisão. Peço que compareça à reunião na quarta-feira à noite, que eu mesmo farei um esclarecimento a todos, logo no início. Mas vou logo lhe prevenir, sua situação vai piorar. E se de fato não for acolhido com amor fraterno, não terei a menor dúvida de que estou no lugar errado e de que me tornei um problema. Estarei presente na reunião, sem mágoas e de coração aberto. Aproveito com toda a lealdade da minha alma para me desculpar com vocês dois por tê-los chocado com minha vida pessoal. Eu me arrependo disso por estar ciente de que nem todos estão prontos para lidar com a diversidade sexual. Não só imaginava que, da parte de seus, ou melhor, dos meus irmãos, né, de ideal, isso pudesse ocorrer. Errei. Peço desculpas por essa parte e, quanto ao resto, rogo a Jesus que nos ilumine nas decisões. Não havia mais nada a ser dito. Paulo se levantou, despedindo-se serenamente. Assim que saiu pela porta, Elvira se descontrolou em choro convulsivo, alegando que era como se visse seu filho Paulo, saindo pela porta da vida sem aceitar mudanças. Maurício tomou um copo d'água, pois tremia de nervoso. Sentia um mal-estar generalizado, mas mantinha-se firme, sustentado pela ideia do dever cumprido. E ali assistíamos mais uma vez à iminente possibilidade de interrupção, não somente de amizades e relacionamentos, mas de planos de serviço na obra do Cristo. Apesar da serenidade, Paulo carregava uma profunda dor na alma. Muito natural que, depois de tudo que ouviu, se sentisse daquela forma. Pensou em ligar para o noivo a fim de desabafar, mas decidiu não tomar essa iniciativa para não perturbá-lo. Cancelou os seus compromissos profissionais daquele dia e foi para casa se recompor. Precisava meditar, relaxar a mente para absorver o acontecimento. Mas ao anoitecer daquela terça-feira, antes do repouso para o sono físico, já um pouco menos sofrido com o ocorrido, Paulo fez uma sentida prece, pedindo por todos no grupo Espírita Fraternidade. Em desdobramento, foi trazido ao meu encontro no Hospital Esperança, pelos guardiões atentos que destacamos para ampará-lo. Ao me ver em serviço ativo nas enfermarias, correu para perto de mim. Dona Modesta, dê-me sua bênção. Falou, beijando minhas mãos. Jesus lhe proteja, meu filho. Eu lhe acolho com minha bênção, pela postura sábia e íntegra. Na conversa com nossos dirigentes do grupo Espírita Fraternidade. Sei como foi difícil. Fiquei muito angustiado depois da conversa ao longo do dia. Vai passar. Por que Maurício age dessa forma? É puro preconceito, dona Modesta. Sim, Paulo. É um preconceito que toma a forma de um tumor no pensamento, que nasceu devido à desconexão com o sentimento. A recusa em trabalhar nosso coração para produzir monstros mentais. Maurício teve seu sombrio iluminado pela sua postura serena, confiante e coerente. Para quem imagina que a homoafetividade é uma doença, fica difícil de ter que lidar com alguém tão bem resolvido como você nessa área, sem atiçar os parâmetros que ele cultiva.
porque se ele admitisse ser possível o equilíbrio sendo homossexual, teria de rever toda a sua vida. Rever o quê? O sombrio dele é de impulsos homoafetivos, reprimidos e mal elaborados na juventude. Verdade? A visão idealista de castidade o protege do contato com seus desejos. Para ele, por enquanto, é a orientação exata e apropriada. Entretanto, parece que a vida queria testá-lo. Além de nunca ter vivido uma experiência de amizade com alguém homossexual, ele nunca podia imaginar tamanha elegância de postura e serenidade em alguém que tivesse tal orientação, ainda mais sendo espírita. Estou impressionado. Sua postura tranquila foi um espelho que o obrigou a julgar sem muita convicção no que defende, porque a castidade é boa parte para ele, que acredita ser ela o único caminho para todos os que experimentam tais impulsos. O que a senhora me diz sobre as observações feitas por ele a respeito do meu trabalho mediúnico? Todo médium que se preza deve sempre retirar dos alertas alheios o que possa aprimorar seu trabalho mediúnico, em quaisquer circunstâncias. Não importa se as observações venham ou não no clima da fraternidade e do respeito. O médium, por segurança, deve aprender a selecionar até mesmo entre os detritos da calúnia e da inveja os componentes que possam ser reciclados para atuarem como adubo ao seu ministério de servir e aprender. Fechar-se às observações ásperas e contundentes pode subtrair-lhe o ensejo de selecionar algo de útil. Mesmo no lixo da soberba e da arrogância, encontram-se valorosos tesouros que se mantêm preservados no recipiente moral que nos são entregues. Avance trabalhando e considere sempre a parte que lhe serve como exame consciencial. Recorde que os alertas mais enfáticos que você recebeu até hoje foram os que melhor lhe serviram de balizas, para que não cometesse os mesmos erros mais uma vez. Eles ficaram retumbando em sua vida mental, como se fossem ecos a relembrar suas necessidades de aprimoramento e os cuidados sutis de sua movimentação no bem. Você guarda possibilidades para discernir a respeito do que reciclar, com base no que ele lhe disse. Aproveite o ensejo e se lance ao serviço de corrigir o que lhe incomoda, devolvendo ao monturo aquilo que não lhe seja aproveitável. Observe que Jesus começou seu sagrado ministério em uma festa de núpcias, como a nos ensinar que não guardamos condição de crescer sem arrimo, sem apoio e sem grupo familiar de afinidades e motivações. Entretanto, em seus sublimes ensinamentos, deixou claro que no caminhar do amadurecimento, quando formos convocados a entrar na Jerusalém das provas mais desafiantes, nosso destino é o calvário solitário e individual, no qual sobraram apenas duas pessoas, uma para enxugar o suor com a toalha e outra para dar alguns passos com a nossa cruz. Ele enalteceu a família dos afins para o começo do trabalho e orientou sobre a solidão diante dos testes mais acirrados da caminhada nos instantes de testemunhos supremos. Todo médium com Jesus, chamado aos mais
amplos campos da ação comunitária, experimentará a dor de ser julgado e caluniado, porque todas essas expressões do comportamento humano fazem parte do movimento do progresso e burilamento. Não existe crescimento sem projeções. Não existe luz sem deslocamento de sombras. Onde existe reação, existe ensinamento. Trabalhe um tanto mais e prossiga em sua caminhada. Todo médium em condição de responder por um acentuado nível de exposição deverá aprender a dura lição da sabedoria evangélica, que recomenda a oração e vigilância no caminho, a fim de não se desvincular da fonte cristalina de amparo e proteção no mundo espiritual, na qual se encontra a legítima segurança e apoio afetivo indispensável para alimentar-se de coragem, discernimento, sabedoria e luz para prosseguir. No mais, observe os frutos que nascem do seu plantio e deixe ao tempo a divina tarefa de qualificar a natureza de seus esforços no bem. Os frutos falam do semeador. Eu lhe agradeço o carinho e a sabedoria, Dona Modesta. O que a senhora me diz sobre essa alegação de que os homossexuais estão envoltas de energia ruim ou sob o domínio de companhia enferma? Sexualidade, Paulo, tem sua medida moral e espiritual sadia na dignidade, no respeito, na responsabilidade e no amor. Você vive uma relação nutrida pela riqueza moral, é amado e ama o Carlos. Ambos estão em propósitos divinos de formar uma família. Que energia pode vir de uma pessoa como você? Maurício, bem como muitos companheiros de ideal espírita, por não desenvolverem a educação dos sentimentos para aferir a vida pela perspectiva do coração, não encontrou outra medida senão adotar rótulos para avaliar o que lhe cerca, servindo-se de ensinamentos estáticos e conceitos rígidos, aplicados coletivamente. Quando Jesus proclamou o sublime ensinamento, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles deverão, ou melhor, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Deixou-nos um roteiro perfeito de educação e melhoria espiritual, centrado nos valores divinos. Somente pelas lentes do sentimento temos condição de examinar as pessoas como individualidades, as condutas como contextos variáveis e os acontecimentos como fatos distintos, conquanto a presença de similaridades. Quando adotamos rótulos engessados, a mente se paralisa e distancia o pensamento do sentimento. Essa dicotomia chama-se julgamento. Paulo, por sua vez, nos orientou que nenhuma coisa é em si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Existem, é claro, homossexuais envoltos em energias ruins e com companhias enfermas. A generalização é que se torna perniciosa e traduz um preconceito. Assim como existem heterossexuais com boas ou más energias, com boas ou más companhias. Não é a orientação sexual que determina a energia e as companhias espirituais, é a forma de viver, o expressar do sentir e do pensar é que moldam a aura do ser humano,
seja ele negro, homossexual, muçulmano, católico, baixo, alto, velho ou novo. Enfim, não são os rótulos humanos que servem de distintivo para vermos e tomarmos contato com Deus Pai e com nosso Deus interno, em forma de sabedoria e grandeza espiritual. Temos aqui no Hospital Esperança núcleos de educação da sexualidade, com classes específicas de homoafetivos. Nesse templo de amor, encontramos tratamentos, estudos, exercícios, agência de projetos reencarnatórios e serviços de proteção aos grupos sociais alternativos que lutam pela presença de conceitos e das leis que envolvem o tema. Esses núcleos de educação e serviço encontramos com finalidade maior a elevação moral da conduta e do entendimento em torno da orientação homoafetiva. Espíritos nobres, ainda portadores dessa identidade sexual, fazem um trabalho engrandecedor e libertador de consciências a milhares de matriculados. Que lindo, Dona Modesta! Como gostaria de conhecê-los. Você os conhece, Paulo? Conheço? Sim, mas não se lembra. Suas raízes com o Hospital Esperança são muito antigas, meu filho. Seu projeto de casamento com Carlos foi todo elaborado neste núcleo educacional. Sério? Então, existem projetos de reencarnação e casamentos gays? Até eu me assustei agora. Expressou-se de uma maneira inerente a seus modos sensíveis. Não se assuste, você tem inclusive padrinhos do seu projeto reencarnatório na equipe espiritual que assessora os serviços mediúnicos que você executa no grupo Espírita Fraternidade. Os projetos de reencarnação no mundo espiritual atendem a propósitos evolutivos de conformidade com o avanço dos costumes da sociedade terrena. Desde os anos 1980, nossa casa espiritual se afeiçoou a projetos de reencarnação diversos, como, por exemplo, a produção independente, mães que queriam ter filhos sozinhas. Os progressos da genética e das técnicas de reprodução, além das mudanças sociais na lei de adoção, foram facilitando tal propósito a mulheres e homens em seus projetos de reencarnação. Suas observações aliviam meu coração, Dona Modesta. Você merece esse bem, meu filho. Mas e o que será daqui para frente? Pelo visto, estou desempregado da mediunidade, já que fui literalmente expulso pelos meus dirigentes. Se eu fosse você, não confiaria muito nessa possibilidade. Por quê? A senhora acha que vai mudar alguma coisa? Nossa equipe trabalha intensamente neste momento em cada elemento do Grupo Espírita Fraternidade, considerando a reunião de amanhã. Tudo pode acontecer, Paulo. Nosso Grupo Espírita Fraternidade estava indo tão bem, corre agora riscos de conflitos. O que a senhora apontaria como sendo o ponto mais frágil nos grupos espíritas, ou mais especialmente no grupo Espírita Fraternidade? A convivência. O brilho do espiritismo seria ainda mais resplandecente não fosse a preguiça e a inveja humana que ainda nos aprisionam. A preguiça desvaloriza a disposição alheia de servir. A inveja perturba o sombrio de quem se autodeprecia. A preguiça motiva as desculpas e estimula as razões para a fuga. A inveja é a revolta
de quem vê domínio onde existe comprometimento. A preguiça é uma rede encantada onde adormece quem não decidiu avançar. A inveja é uma lente encantada que distorce a realidade em conformidade com seus interesses. A preguiça e a inveja desgastam a convivência e dilatam os conflitos na direção da separação e do desafeto. Os pontos mais frágeis nos grupos do espiritismo cristão ainda são a preguiça e a inveja, que subtraem qualquer possibilidade de legítima convivência fraterna. E a convivência é a escola de aplicação dos exames de amor. Tentarei fazer o meu melhor na reunião, dona Modesta. Guarde silêncio, Paulo. Você não terá que fazer muito. Tire o melhor proveito, ciente de que ninguém e nada poderão subtrair de você as conquistas íntimas que lhe pertencem. E quanto ao trabalho mediúnico, fique ciente de que nunca lhe faltarão trabalho e aprendizado. Mantenha-se reservado e prudente, como já lhe alertei. Após a conversa proveitosa, encaminhamos Paulo de volta ao corpo para o sono refazente. O exemplo de dignidade daquele jovem não poderia sucumbir diante dos vendavais do preconceito. Passamos a noite tomando medidas para prevenir os acontecimentos no grupo Espírita Fraternidade, na reunião que iria acontecer, mantendo todos no melhor clima e protegidos dos ataques espirituais das sombras, que sempre costumam se valer dessas ocasiões. Além de envolver Paulo nas vibrações de apaziguamento, Inácio, José Mário e irmão Ferreira também tomaram providências para que todo o grupo mediúnico fosse acolhido em vibrações de carinho e amor.